Bem-vindos ao canal Amazon Futebol C. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre esse jogo aqui que vocês estão conferindo aqui embaixo, tá bom? Entre Flamengo versus Deportivo Táchira, que terminou, né, com vitória da equipe do Flamengo por 1-0 e deu a classificação aí pro rubro-negro carioca na próxima fase da Copa Libertadores da América. Então, antes da gente começar aqui, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, só muito obrigado a todo mundo que puder dar essa força aqui pra gente, deixando o like e também se inscrevendo aqui no nosso canal. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar aqui. Que é o seguinte, pessoal. A equipe do Flamengo, né, jogou só a última parte daí na fase de grupos da Libertadores. E, sinceramente falando, foi vexatório tudo. Todo o contexto. Não só a partida em si, como também toda a campanha do Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Por quê? Porque quando saiu o sorteio, todo mundo falava o seguinte: o Flamengo pegou um grupo fácil, então o Flamengo vai passar fácil, né, para a próxima fase, vai vencer seus jogos, né? Talvez tenha mais dificuldade aí contra a equipe da LDU, que vai jogar lá na altitude, então talvez o Flamengo perca pontos nesse jogo. Mas de resto, o Flamengo vai vencer fácil. Pois bem, né? Mas não foi isso que aconteceu, não. O Flamengo teve muitas dificuldades aí na competição e se classificou praticamente no último minuto da partida com a equipe do Deportivo Táchira, com um milagre aí do Rossi. Porque se não fosse o Rossi, sinceramente falando, na verdade, vamos dar créditos a quem realmente merece créditos. Se não fosse o Rossi e também o Léo Pereira, o Flamengo estaria eliminado nesse exato momento. Porque os dois salvaram a pátria da equipe do Flamengo. Essa é a verdade. Assim, vamos falar aqui do jogo em si. Foi uma partida realmente vexatória. Porque todo mundo esperava, né, que o Flamengo viesse, né, desde do início até o final da partida, pressionando, criando chances, finalizando por gol. E assim, o começo até que foi interessante. O Flamengo partiu para cima. Parecia que o Flamengo iria abafar a equipe do Deportivo Táchira, mas não. À medida que foi passando o tempo, o Flamengo começou a ficar, como posso dizer assim um termo? A gente usa o termo aqui, né, de agoniado. Ou então vocês podem até definir como desesperado. Porque começava a ver que, sabe, tudo que tentava fazer não dava dando resultado. E realmente foi um péssimo primeiro tempo da equipe do Flamengo. Porque o que eu notei durante a transmissão é que a equipe em si estava muito nervosa, sabe? Muitos erros de passe, muitos erros de cruzamento. Por exemplo, o Wesley teve um cruzamento ali que foi horrível, né? Ele recebeu o passe ali pela ponta direita, levou perto da linha de fundo, né? Tentou fazer o cruzamento, mandou diretamente para fora, entre outros passes errados, né? Realmente foi bizarro a equipe do Flamengo, né, na primeira etapa. E os jogadores muito mal, né? O Arrascaeta muito mal, Pedro muito mal. Na verdade, todo mundo estava muito mal, né, no primeiro tempo. Beleza. Inclusive, né, eu também tenho que citar o Deportivo Táchira, né? O Táchira, ele teve uma atitude até que bacana, né? Porque eu esperava que o Deportivo Táchira pegasse e ficasse o tempo todo recuado. Mas só que em determinados momentos ele partiu para cima, né? Por exemplo, no final do primeiro tempo, ele foi para cima, né? Viu que podia ir para o ataque e teve dois lances ali que, sabe, levou um certo perigo, né? Teve um chute fora da área, que foi no meio do gol, que o Rossi defendeu. E ali no finalzinho, né? Teve uma cobrança de lateral, que o jogador cobrou lateral, né? E aí o jogador da equipe do Deportivo Táchira foi lá, chutou. Um chute que não foi perigoso, mas levou um certo sustinho ali a torcida da equipe do Flamengo. Beleza, segundo tempo. O Flamengo voltou melhor, teve mais intensidade, mas mesmo assim, sabe, não conseguia, né, ali chegar ao gol. Faltava capricho no último passe, faltava também realmente um pouco mais de, sabe, como posso dizer, efetividade, né? Essa é a verdade. Faltou o Flamengo ter efetividade na partida. Mas mesmo assim, foi um segundo tempo um pouco melhor do que a primeira etapa. Mas mesmo assim, cara, realmente o Flamengo não jogou bem. Não foi uma boa partida da equipe do Flamengo. Fez o gol, né? Ali depois de uma cobrança de falta, em que o Luiz Araújo foi lá e
lançou, né, lá para a grande área e encontrou, né, o Léo Pereira ali sozinho, que somente desviou, né, ali pro gol. O goleiro ficou ali sem poder fazer nada, né, e a equipe do Flamengo acabou fazendo o primeiro e único gol da partida. E depois disso, né, eu esperava que o Flamengo, poxa, fez o primeiro gol, até de forma tardia, sabe, desafogou não só a equipe, mas também a torcida que estava muito apreensiva naquele momento. Então, pronto, desbloqueou, né? Então, o Flamengo vai lá e vai em busca de mais gols. Mas não, o Flamengo tentou um pouco, mas parece que, sabe, parecia que o time estava naquele modo preguiça, sabe? Tipo assim, já fizemos um gol, já foi o suficiente, então tá bom, já tá de ótimo tamanho. Importante é se classificar. Tipo, esse pensamento. Então foi isso, né? O Flamengo pegou, fez um gol, depois disso, né? Montou, sabe, ligou o modo banana e pronto. Aí começou a equipe do Deportivo Táchira a realmente perceber novamente que podia ir para o campo de ataque. Tanto é que o seu técnico, eu estava até percebendo que estava começando a encher de atacante, né? Tirava de zagueiro, colocava atacante, colocava ponta, sabe? Então o técnico estava percebendo que o Flamengo também não estava essa Coca-Cola toda não, né? Então vamos tentar buscar aí o gol de empate. E foi para cima, né? No finalzinho aí da partida foi para cima. Teve lances perigosos e teve o lance em que o Rossi defendeu, né? Com os pés. Ele pegou, né? Teve ali tem um bate-rebate ali, teve bola cruzada. A bola acabou sobrando pro jogador da equipe do Deportivo Táchira, que chutou, né? E o Rossi, realmente de forma milagrosa, fez uma defesaça. Realmente a defesa que valeu realmente a classificação para a equipe do Flamengo. Porque se o Flamengo tivesse empatado, o Flamengo estaria fora da Libertadores. Por quê? Porque a LDU ganhou da equipe do Central Córdoba por 3-0. Incrível, né? A LDU ganhou do Central Córdoba e o Flamengo não conseguiu ganhar nos dois jogos. Então, a LDU estava se classificando, fez a sua parte. Faltava o Flamengo fazer a sua parte. Inclusive, uma curiosidade, né? O Central Córdoba, quando iniciou aí a rodada, né? A última rodada, tinha 3 pontos à frente de LDU e de Flamengo. E acabou ficando de fora da Libertadores, né? Eu até achava que ia até merecer, né, a equipe do Central Córdoba por tudo que fez aí durante o torneio, né? Mas enfim, é futebol, é dessa forma. Então, se o Flamengo empatasse, estaria fora. O Flamengo, para poder se classificar na primeira colocação, tinha que golear, coisa que não fez. Então, realmente foi total incompetência da equipe do Flamengo em não ter se classificado em primeiro, o que já foi vexatório, porque uma equipe da grandeza da equipe do Flamengo se classificar em segundo, onde no grupo não tinha nenhuma equipe grande, nossa, talvez somente a EDU, né, que é mais assim complicadinho ali, mas até mesmo a LDU é uma equipe que, tecnicamente falando, muito fraca, né, mas mesmo assim o Flamengo acabou se complicando aí na fase de grupos. Então assim, pessoal, realmente foi decepcionante, realmente foi vexatório, realmente essa campanha da equipe do Flamengo, que tem que pegar tudo isso que aconteceu, sabe, e usar como exemplo de como não se comportar na Libertadores. Porque, como já dizia ali o João Guilherme, né, que é um ótimo narrador, gosto muito aí das narrações aí do João Guilherme, a Libertadores é traiçoeira. Então ele sempre fala isso, né? Cuidado com a Libertadores, porque ela é traiçoeira. E de fato ela é. Quando você brinca na Libertadores, a Libertadores acaba brincando com você. Então o Flamengo brincou muito na Libertadores, não levou com a devida seriedade. E quase que pagou caro por conta disso. Porque poderia ter sido eliminado hoje. Por conta de tudo que, sabe, não só os jogadores, mas também a diretoria fez, né? Porque, sabe, um erro justamente da diretoria foi ter chegado e falar o seguinte: porque a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Quando você chega para uma pessoa e fala o seguinte, fulano, olha, porque a prioridade é isso. O que a pessoa entende? Então eu vou só se focar nisso que a pessoa falou. O restante eu deixo de lado. Me foco naquilo que a pessoa falou. Entendeu? Então quando você chega com os jogadores e fala dessa forma, porque a
prioridade é o Campeonato Brasileiro, o que você está falando? Ah, vocês têm que jogar o Campeonato Brasileiro. Se esforcem, sabe, se matem, façam de tudo para poder conquistar o Campeonato Brasileiro, porque aí tem uma graninha. Beleza. O que o jogador vai entender? Ah, então vamos jogar o Campeonato Brasileiro. Libertadores, Copa do Brasil, deixa de lado. Se a gente conseguir, bem. Se não conseguimos, também tá bem, né? A gente dá uma desculpinha e pronto, acabou. A gente já vai ganhar muito bem mesmo, lutando aí pelo Campeonato Brasileiro, então, de boa. Então, sabe, o jogador ele acaba deixando um pouco de lado a competição. Então, esse foi o erro da diretoria. Entre outros erros, né? Eu sei que nem todos é culpa da diretoria atual. É culpa de outras diretorias. Por exemplo, não tem um substituto aí do Arrascaeta, sabe? Acha que somente os 11 aí que estão em campo é o suficiente para poder assim, a equipe ganhar aí as competições. Esquecer que também tem que ter reserva, entre outras coisas, né? Que eu já falei demais aqui durante todo esse tempo aqui no canal. Então, cara, é complicado. E só para encerrar, tá bom? De forma rápida. Cara, o Felipe Luiz errou demais. Eu não entendi as substituições dele. Cara, ele tirou o Pedro e o Arrascaeta. E teve um momento ali, cara, quando teve as substituições do Pedro e do Arrascaeta, em que o Flamengo pegava a bola ali pelas pontas, né, do campo e cruzava. Só que não tinha ninguém dentro da grande área, sabe, para poder empurrar a bola para o fundo das redes ou chutar mesmo. Então é um erro, né? É um erro. Cara, ele colocou o Bruno Henrique, que apesar de ter jogado razoavelmente bem, mas não é aquele Bruno Henrique que a gente conheceu lá do começo da temporada e nem aquele Bruno Henrique que foi lá em 2019, 2020, por aí vai, né? 2020, se não me engano, ele se machucou, né? Eu não me recordo. Mas enfim, acho que vocês entenderam o que eu quero falar. E depois ele colocou o Acian, que fez um bom jogo contra a equipe do Palmeiras, e colocou o Varela ali no meio, praticamente, né? E o Varela praticamente estava aqui meio que perdido, né? Ele pegava a bola, ia às vezes ali para a ponta esquerda, direita, ia pelo lado direito de ataque, ou pelo lado esquerdo, ou ali no meio de campo. Mas, cara, uma equipe que quer vencer, que precisa de mais gols, sabe? Colocar o VAR, sabe? É realmente complicado, hein? Poxa, eu sei que muita gente não gosta do Juninho, mas, pô, pelo menos ele é um atacante de ofício. Coloca o cara, né? Não sei se ele pode jogar a Libertadores, não sei se ele estava no banco, ó. Agora me falha a memória. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, não tem problema. Mas, pô, o Flamengo precisando de gols e o Felipe Luiz teve um comportamento retranqueiro, sabe? Um comportamento covarde. Essa é a verdade. E não dá, né? Não dá. Um cara que jogou no Flamengo, sabe qual é a mentalidade do clube, sabe a filosofia que o clube tem, realmente ter essa atitude é de lamentar. Realmente é de lamentar. Que realmente é um técnico que às vezes você pensava que ele pensava diferente dos treinadores brasileiros, mas a verdade é que ele está se tornando uma cópia aí do que já temos aí no futebol nacional, de um Tite, de um Abel Braga, sei lá, de um Wagner Mancini, por aí vai, né? É mais do mesmo. Tipo aquele treinador, né? Desculpa, aquele treinador que tenta proteger jogador, tenta proteger aquela panelinha, sabe? Aquele treinador que sempre tem uma desculpinha ali para poder, querer justificar alguns dos seus erros. Porque é o seguinte, pessoal. Eu sei que é muito ruim a gente ser criticado. Por exemplo, eu por várias vezes fui criticado, tanto aqui no canal, como também no meu trabalho, sabe? Mas só que, por mais que seja ruim as críticas, mas tem algumas críticas que você pode pegar e absorver para poder você evoluir. Não só como pessoa, mas também como profissional. Como assim? Às vezes uma pessoa chega com você, você precisa fazer tal coisa, ou você precisa melhorar em tal coisa, ou você está errando nisso, precisa realmente consertar isso. E às vezes é ruim a gente ouvir isso. É ruim, eu acho que nenhum ser humano gosta de ouvir crítica. Mas se você pega bem todas as críticas, tipo assim, as críticas são como um livro, em que tem ali, livro dos erros, e você pega e abre e lê cada um dos seus erros, você tem como consertar. Agora, se você ignorar, deixar não quer ouvir, deixar de lado, você não tem como evoluir. Porque você está ignorando os teus erros. E em algum momento, os teus erros
vai ser, sabe, de alguma forma prejudicial para você. Vamos levar para o caso do Felipe Luiz. Ele está cometendo muitos erros mesmo. Só que ele, sabe, ele age de uma forma até meio que arrogante, achando que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ele não para para poder pensar que os erros dele, a gente está levando ele ao fundo do poço. Essa é a verdade. Porque do caminho que ele está indo aí, realmente para poder ele ser demitido, é um passo. Porque se ele for eliminado de uma grande competição, o pessoal vai descer a lenha nele. Porque o Felipe Luiz, no começo, ele estava sendo muito elogiado por conta dos resultados. E treinador de futebol aqui no Brasil é dessa forma. Se você vence, você está no céu. Se você perde, você está no inferno. Principalmente no Flamengo. O Flamengo é 880. Ou você está no céu ou você está no inferno. Não tem meio termo para a torcida da equipe do Flamengo. Então, o Felipe Luiz ele tem que entender isso. Que se ele continuar com a mesmice dele, sabe, insistindo em jogadores a qual ele vê que não está dando resultado, mas por proteção mesmo, por conta que é amigo dele, que não quer, sabe, deixar magoado e tudo mais, ele vai acabar realmente morrendo abraçado com esses jogadores. Como eu já havia falado isso em um vídeo passado. Então, dá tempo dele pegar e dele corrigir? Dá. Mas só que ele tem que querer. Ele não pode se achar o dono da verdade, achar que está tudo ótimo. Não. Enquanto ele achar dessa forma, ele nunca vai evoluir a um outro patamar aí como treinador. Ele vai continuar errando da mesma forma que outros já erraram, entendeu? Então ele não vai evoluir. Então assim, o Felipe Luiz é um técnico ainda inexperiente. Ele só tem, acho que, um ano, né, de como treinador profissional mesmo. Ele começou na base, depois foi para a equipe profissional. Então é normal ele errar? Sim, é normal, porque ele ainda é muito inexperiente. Mas o que é o problema é justamente ele ignorar os erros dele e achar que tá tudo beleza, que ele é o dono da verdade, que ele é o melhor treinador do mundo. Ele só está se enganando. Ele não está enganando a torcida, ele não está enganando os repórteres, ele não está enganando os comentaristas, ele não está enganando ninguém, ele só está se enganando. Então, quando você se engana, você está pedindo para poder, você sabe, se lascar na vida. Essa é a verdade. Entendeu? Então, o Felipe Luiz, enquanto ele não pegar e não ter aquele momento reflexivo dele, ele não vai evoluir. Tá bom? Então, assim, concluindo aqui, o Flamengo realmente não jogou nada, preocupa bastante. O Flamengo agora vai ter um confronto aí importante aí pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Fortaleza e precisa vencer. E depois disso tem o Mundial. O Mundial, eu não vejo o Flamengo com condições de ganhar um Mundial de Clubes. Principalmente pelo futebol apresentado, né? Pouco efetivo, sem um futebol sem objetividade. Uma equipe que demonstra muitos pontos fracos, né? Principalmente também na questão mental mesmo da equipe. Então, só se a equipe realmente pegar e jogar muita bola mesmo. Pra poder tentar fazer frente aí com os grandes times aí da Europa. Para poder assim tentar conquistar o Mundial. Mas eu não vejo dessa forma, infelizmente, né? Eu, sinceramente falando, eu não vejo nenhum time brasileiro realmente com cacife para poder encarar um grande europeu. Possa ser que as equipes possam avançar para as oitavas de final? Possam. Sabe, pode ser. Sim, com certeza tem possibilidade. Mas ser campeão, eu acho um pouco provável, né? E o Flamengo realmente não tem essa condição realmente de fazer frente. Pelo menos com esse futebolzinho aí apresentado atualmente. Então, o Flamengo tem que prestar muita atenção no restante da temporada. Na fase de oitava de final da Libertadores, que vai ser daqui a pouco, né? Depois do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo, né? De clubes, para ser mais preciso. E também no restante do Campeonato Brasileiro. Eu espero, sinceramente falando, que essas contratações aí prometidas aí pelo Boto sejam realmente boas contratações e que possam realmente dar realmente um up, né, para essa equipe, porque realmente está precisando. Porque o Flamengo, apesar de ser considerado o melhor elenco aí do futebol sul-americano, mas, sinceramente falando, nesses últimos tempos aí, vem demonstrado que tem muitos pontos aí a qual precisa de reforços. Realmente eu falo realmente reforços pontuais, tá bom? Então, vamos ver, né? Aguardar aí o que o Boto tem aí para poder trazer, né, de presente aí para a torcida da equipe do Flamengo.
Então, pessoal, é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo. Não se esqueçam aqui de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, só muito obrigado a todo mundo que puder dar essa força aqui pro canal. Deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. E também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Pessoal, é muito importante o like de vocês, tá bom, pessoal? Passou por aqui, deixa o like pelo menos, tá bom, pessoal? E se você não for inscrito, já dê essa moral aqui pra gente, tá bom, pessoal? Se inscrevendo aqui, a gente tem muita coisa legal aqui. A gente tem o nosso modo carreira, né? Com a Roma, que tá sensacional. Vai ter muito mais episódios aqui durante a semana. Então, para quem gosta aí do FC 25, antigo FIFA, né? Também tem a série aí do modo carreira. Eu convido todo mundo que estiver assistindo esse vídeo a acompanhar a playlist, tá bom? Dos episódios aí do modo carreira, que tá bem legal. Então, pessoal, então é isso. Muito obrigado por tudo. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!